Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de técnicas de programação e hoje a gente vai revisar função e falar um pouquinho de escopo de variáveis. O que é uma função? Função é uma sua birotina que contém uma ou mais instruções e realiza uma tarefa específica. Essas funções são chamadas de bloco de construção porque um programa é uma coleção de funções. Então eu tenho em um programa um conjunto de funções que eu posso utilizar, vai realizar uma tarefa específica, e essa função me ajuda a reutilizar código. Então eu posso fazer várias chamadas para executar uma determinada tarefa. E aí ela é muito útil para a reutilização de instruções que já estão prontas e evita um retrabalho. Todas as instruções de ação de um programa são encontradas dentro das funções. Então, aqui a gente vai ver um exemplo. A gente tem todo o programa no C++, ele começa com a função principal chamada main. Essa função main inicializa depois da chave. E aqui eu posso chamar uma função, fazer uma chamada de função. Nesse caso aqui eu tenho uma função eu tenho que especificar o tipo do retorno dessa função, o nome dela e uma lista de parâmetros, que são N valores que eu posso colocar aqui. O tipo de retorno vai ser um retorno só. Eu tenho um conjunto de instruções que eu devo colocar aqui dentro da função e essa função vai ter um retorno se tiver um tipo específico. Se não tiver nenhum tipo específico, como void, ela não retorna um valor propriamente dito, ela somente retorna para o main. Então ela chamou aqui, executa e ela volta para o main. A quantidade de parâmetros que tiver aqui eu tenho que colocar na chamada. Se aqui tem dois parâmetros, por exemplo, int x e int y, eu tenho que ter aqui um int, um x e y, um a, um b, ou valor 2 e 7. Eu tenho que especificar valores correspondentes à mesma quantidade de parâmetros que tem na minha função, na minha declaração dessa minha função. O res é o tipo, o resultado dessa minha função. Aqui eu não coloquei o tipo int, por exemplo, mas se eu definir aqui tipo do retorno int, aqui também tem que ser int, porque esse retorno daqui vai ser retornado para essa variável res. Se a variável res se eu não colocar uma variável aqui, res, por exemplo, eu posso dar um cout, por exemplo. Cout, nome da função, e vai mostrar esse valor retornado da função nesse cout. Se a minha função for do tipo void, esse cout aqui não vai mostrar nada, porque não tem nenhum valor retornado de lá. Então vai dar erro. Vamos ver um exemplo. Eu posso, no main, chamar uma função, essa função chamar uma outra? Posso. De que forma? Seria mais ou menos aqui. Vamos imaginar que essa é a função main, a principal, aqui abre chave e fecha chave. No meio dessa abertura e fechamento de chave, eu posso chamar uma função x, por exemplo. O que acontece quando eu faço isso? Função x, ele, vai lá para a função x. Essa função x aqui, vamos imaginar que aqui seja abertura e fechamento de chave. E aí eu posso chegar aqui nessa função x, no meio dela, ou no início ou no fim também, antes da chave, chamar uma função y. E quando eu chamo, ele vai lá para a função y e vai executar essa função. Mesmo se não tiver um return aqui explícito, chegou antes da chave aqui, no final da chave, ele retorna para onde a função y, para a função que o chamou. Nesse caso, a função que chamou y foi a x, então ele volta para a x, do mesmo ponto onde ele foi chamado aqui. Então ele vai terminar, chegou na chave, ele vai voltar também para a função que o chamou, o main. Então é assim que funciona a dinâmica de chamar funções, E eu posso ter várias funções. Aqui eu chamei y, mas eu poderia depois chamar z e aqui chamar outras também, certo? Como eu tinha falado aqui, só por escrito o tipo do retorno, eu especifico o tipo de dado retornado pela função, inteiro, float, real, string. E se não tiver um valor específico, que se não retorna nada, eu posso colocar do tipo void. Essa lista de parâmetros é a sequência de pares de tipo identificador separados por vírgula.
int x, int y, e as variáveis recebem o valor dos argumentos passados para a função quando chamada. Então, quando eu especifiquei aqui os tipos int x, y e z, por exemplo, eu tenho que especificar aqui no local onde eu estiver chamando os valores inteiros, ou por meio de variável ou por meio de valores correspondentes. Se lá em cima for 3, aqui eu também tenho que chamar com 3 valores. Se uma função não tiver parâmetros, então ela é uma lista de parâmetros, essa lista será vazia. E eu posso fazer essa chamada sem passar nenhum valor, sem passar nenhum parâmetro para ela, né? Não tem nenhum parâmetro. As chaves cercam o corpo da função. Esse corpo vai composto por várias instruções, né? Deve ter as instruções. A função termina e retorna o código quando a chave de fechamento é alcançada, quando chegar no final da chave. Se tiver return ou não, a depender do caso. Se for void, não terá o return. Aqui tem um exemplo de uma função. Vamos executar esta função aqui no main. No main não, no dev aqui, na IDE de desenvolvimento. Então eu tenho aqui, exemplificando, uma função chamada func, que vai fazer uma soma aqui de x e y. Eu tenho dois parâmetros, né, o x e o y. Eu não preciso declarar na minha função aqui x e y, porque ela já está declarada aqui. Então esse x é visível aqui dentro. Então eu declarei um int soma, uma variável inteira soma, para receber os valores de x e y. A soma delas duas, x mais y. Eu vou atribuir a soma desses valores na variável soma e vou retornar esse valor, que é do tipo inteiro. Então, se eu coloquei int aqui, o retorno, a soma também tem que ser inteira. Os tipos são inteiros. E, consequentemente, aqui eu estou chamando essa função, ó, func. Se tem x e y, eu estou passando dois parâmetros, b e b mais c. Então, b é 2, x vai receber 2, b é 2 e c é 3, 2 mais 3, 5, y vai receber o valor 5. Percebe que esse x aqui, é um a, né? Esse a daqui, esse a é do tipo inteiro, é o mesmo tipo daqui da função, certo? Então, esse valor tem que casar exatamente e os tipos têm que serem certos e na mesma quantidade de parâmetros. Então, por exemplo, se eu colocar aqui func2, compilar, F11, ele vai dar erro. Ele vai dizer que func2 não foi declarado nesse escopo. Ela não foi declarada aqui em cima. Não existe func2. Então, eu tenho que declarar. Se eu botar func2 lá em cima, vai acontecer o contrário. Vai dizer que func não existe, certo? Func não existe. Então, bater os valores, o mesmo nome. E a quantidade de parâmetros. Aqui são 2. Se eu botar aqui um parâmetro só, vai dar erro. Vai dizer que a função tem poucos argumentos. Int func tem que ter 2 parâmetros. Aqui só tem 1. Então eu tenho que colocar a quantidade certinha. Certo? Pronto. Então eu chamo a função com o mesmo nome, com a mesma quantidade de parâmetros. B é 2, então x vai receber 2. E y vai receber 2 mais 3, 5. Então aqui vai vir 2 e 5, 2 mais 2, 2 mais 5, 7. Essa soma vai retornar 7. Isso aqui vale 7. Então A recebe 7, o valor de A e é mostrado o valor de A. Então eu vou compilar e vai ser mostrado o valor de A, que é 7. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer isso aqui, ó. Cout, só para testar. Valor de x e vocês colocam, para ter certeza que x vale 2. E aí, valor de y é 5. E aí ele vai mostrar para vocês aqui. Então é uma forma de verificar se de fato está acontecendo isso. Olha lá, o x é 2 e o y é 5. Então ele está funcionando certinho, retornou, mostrou para a gente. Tudo bem?
Qual a vantagem mostrando na prática? Eu tenho uma função, tem o mesmo nome, eu fiz uma soma aqui de assim, mas eu posso chamar ela e com outros valores. Eu quero somar agora 10 com 5. Percebe que não vou precisar escrever esse código aqui. Ele já está pronto, eu só estou reutilizando. O A é o mesmo int aqui, o A vai mudar. Eu vou mostrar o valor de A, aqui foi 7, aqui agora vai ser 10 mais 5, vai ser 15. Então ele vai mostrar aqui em cima o valor de 7 e embaixo ele vai mostrar o valor 15. Olha lá. Então eu estou reutilizando. Olha só que fantástico, que massa. Eu fiz uma função, né, o C++ ele me permite criar uma função da forma como eu quero, com vários parâmetros. Isso aqui pode ser sem nenhum parâmetro, aí eu não vou passar valor daqui. O tipo, eu escolho qual tipo, mas só vai ter um tipo de retorno, inteiro, string, shell, o que for. E eu posso chamar quantas vezes eu quiser. Eu quero botar essa função aqui agora, aqui no cout, já que retorna um valor para mim, eu não quero criar uma variável. Eu quero que essa função aqui já mostra para mim. Vai somar, aqui vai ser o valor 15. Então, da mesma forma, ele vai funcionar. Certo? Vou mostrar agora um exemplo de reutilização de código bem explícito usando o vetor. Então, esse tipo de função aqui é void, não retorna nada, é só de impressão. Imprimir vetor, eu recebo um vetor, eu não preciso informar o tamanho, porque esse tamanho vai ser alocado dinamicamente de acordo com a chamada. Então, eu tenho aqui V1, que é tamanho 5, com esses 5 valores, tamanho 10 com esses 10 valores. Quando eu chamar V1 aqui, ele tem tamanho 5, então aqui vai ser alocado o tamanho 5. E aí T é o segundo parâmetro que eu informo que o tamanho é 5. E aqui é a mesma coisa, V2, ele vai saber que esse vetor aqui é 10, então ele vai alocar dinamicamente 10 aqui, e o T ele vai receber 10. Para que isso? Para ele ir do índice 0 até T e imprimir os valores. Então percebe que eu estou reutilizando essa função para imprimir. Aqui eu estou imprimindo vetor, como não retorna nada, eu não posso dar um cout aqui, senão vai dar erro, porque é void. E percebe que eu não coloquei o tipo de retorno também, porque não precisa, mas eu posso chegar e fazer isso aqui, é a mesma coisa. Return nada. Ou deixar com ou sem, não tem problema, porque ele chega antes da chave aqui, no final da chave, ele retorna para o ponto que foi chamado. Nesse caso, o main chamou, ele vai retornar para aqui e aqui ele retorna para cá. Então vai fazer o quê? Imprimir. Vetor 1, 5 valores, ele vai chegar lá e imprimir. V2, imprime os valores de V2. Vamos executar. Ele vai mostrar, imprimindo os valores do vetor 1, mostrou todos os valores, do vetor 2, mostrou todos os valores. Certinho? Um exemplo prático de funcionamento de chamando a função, imprimindo esses valores por meio da função, usando aqui vetor. Um exemplo com vetor. Vamos voltar aos slides. Aqui a gente vai dar nome agora para esses carinhas, para ficar tudo estabelecido. Eu tenho aqui a lista de parâmetros, tipo do retorno, o retorno da função de fato, a chamada. Então quando eu chamo que ele para e interrompe essa execução aqui do main e vem aqui para cima, executa e retorna para cá. Esse A vai ser o valor retornado da função. Certo? Então, funções. É possível passar um ou mais valores para uma função em argumentos. Esse valor passado é chamado de argumento, né? O argumento é uma forma de colocar informação em uma função. São esses valores daqui, são os argumentos para os parâmetros. B é o argumento para x, B mais C é o argumento para y. Esses argumentos são uma forma de colocar informação em uma função. Ao criar uma função que adota um ou mais argumentos, as variáveis que receberão aqueles argumentos também devem ser declaradas. Então, se eu tenho uma função com um ou mais argumentos, as variáveis têm que ser declaradas e receber valores para passar como argumentos para aquela função. As variáveis são chamadas de parâmetros da função.
E a instrução return tem duas formas, uma que retorna um valor e a outra que não retorna nada, quando for void. Se essa função tiver um tipo void, ela não retorna nenhum valor. Quando o return é encontrado, a execução retorna imediatamente. Isso aqui é importante. Qualquer código remanescente na função é ignorado. Então, deixa eu mostrar um exemplo disso aqui, para ficar claro. Então, por exemplo, se eu colocar um if aqui, se x é igual a 2, retorna 10, por exemplo. Ele não vai fazer isso aqui, porque nesse caso b é 2, o x vai receber 2, então x é 2 e retorna 10. Ele não faz a soma, ele retorna o 10, certo? Então, eu vou apagar isso aqui. E nesse exemplo agora ele vai mostrar o valor 10 ao invés de 7, como a gente mostrou antes. É exatamente isso que está acontecendo. Então quando tem o return, ele interrompe a execução e não faz o restante. Isso vai ser útil, muito útil para recursividade. Então qualquer código remanescente na função é ignorado, como foi demonstrado agora nesse exemplo. Vindo função, basicamente a gente viu a introdução de função. E o que é escopo das variáveis, né? As regras de escopo de uma linguagem regem a visibilidade e o tempo de vida dessa variável. O escopo da variável é um nome dado ao trecho de código em que aquela variável existe e que é possível acessá-la. Como assim? Então, por exemplo, o escopo ela vai determinar quando que essa variável aqui ela é visível no meu programa. Então, aqui em cima o i não existe, né? Lembrando que o programa é executado de cima para baixo. Aqui em cima o i não existe. Aqui o i, como parte a existir, aqui ele foi declarado, existe 5, aqui ele já existe. Então, quando eu tenho um bloco de instruções, blocos, né, com as chaves, as variáveis declaradas, né, ali dentro, só vale até o fim daquele bloco. Então, significa que eu declarei int j aqui 7. O j ele passa a existir aqui. Só que eu declarei nesse escopo dessa chave, ele só existe nessa chave. Então, se eu botar um j aqui para imprimir, j não existe aqui fora da chave. O i ele existe a partir desse momento aqui, existe dentro do while e fora também. Aqui o j não existe, mas o i continua a valer, porque o i está lá em cima. Então, isso que significa o escopo, né? A escopo vai ser determinado pelas chaves. E eu tenho outro exemplo aqui, o int i, quando eu declaro aqui no for, esse i só é visível dentro do for. Se eu precisar dar o cout no i aqui, esse i aqui é visível? Esse i não é visível aqui fora, então ele não existe. E, para terminar, a gente tem dois escopos de variáveis, o escopo local e o global. Em ambos os escopos pode-se declarar variáveis. Uma variável pode ser declarada dentro de qualquer bloco. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu botei no final. Deixa eu mostrar o exemplo de variável global. A variável global, esse i aqui, quando eu declarei aqui em cima, ele é visível em todo o meu programa. Quando eu declaro o i aqui no main, ele é visível somente no main, não é visível em outras funções, por exemplo. Esse i aqui é visível em todas as funções que forem criadas, no main, em todos os lugares. Então, esta é uma variável global. Quando eu declaro dentro da minha função, ela é local na função. Quando eu declaro na função main, ela é local na função main. Certo? Voltando aqui, uma variável declarada dentro de um bloco é chamada de variável local. Acabei de falar, as variáveis locais não são conhecidas fora de seu bloco de código. Cria uma função. Esta função aqui, esse x só é visível dentro dessa chave. Ela não é visível aqui. Então eu posso chegar aqui, não quero a, eu quero que seja x. Este x daqui não é o mesmo x de cá de cima, porque o escopo deste x daqui é somente nessas chaves. Eu declarei aqui como parâmetro, ela só é visível aqui. Esse x daqui, por sua vez, é visível aqui dentro dessa chave. Se eu criar aqui um y aqui em cima, y, vou botar p, ou t, técnicas. Se eu botar um t aqui em cima, o t é visível tanto aqui em função, quanto no main. Então eu posso chegar aqui, ó, t igual a 10, imprimir aqui cout, t, o t é visível, e aqui eu posso imprimir
eu vou acrescentar o t aqui mais, ele vai acrescentar um valor ali, e t. Então aqui vai ser 10. Quando ele vier aqui, ele vai incrementar 11, vai mostrar 11. Quando ele chamar a função aqui, t já é 11, ele vai mostrar 11 duas vezes. Vai mostrar 11 aqui e vai mostrar 11 aqui em cima. Então, vou executar. Não é x aqui agora. Valor de x, já que eu mudei. Então mostrou 11 duas vezes e o valor de x é 10. Porque veio aqui, acrescentou 10, 1, ficou 11, mostrou 10, chamou a função, lá dentro o t já é 11, ele mostrou 11, e ele voltou aqui com 10 e mostrou 10 aqui. Então ficou 11, 11 e o valor 10. Como a variável local é destruída na saída de seu bloco, então seu valor é perdido. Então significa, qual é a vantagem disso? Declara as variáveis em uma função, ela só é visível quando aquela função for chamada. Então não fica utilizando memória desnecessariamente do computador. A função variáveis globais tem esse detalhe. Se eu declaro lá, ele é visível em todo o meu programa. Significa que vai consumir mais memória também. Então eu tenho que saber escolher quais são as variáveis que eu vou colocar lá, sabendo que se eu colocar, vai ser visível durante toda a execução do meu programa, certo? Escopo global é a região declarada que está fora de todas as funções, lá em cima. Declaração de uma variável em escopo global cria uma variável global. As variáveis globais conhecidas ao longo de todo o programa podem ser executadas em qualquer parte do código e mantêm seus valores durante toda a execução do programa, como eu acabei de mostrar no exemplo. E assim a gente termina esta aula de revisão de função e escopo de variáveis. Até a próxima, galera!